Seja bem-vindo, presidente Pedro Paulo Bicalho, ao nosso Espaço Cidadão, você como presidente do Conselho Federal de Psicologia. Obrigado, Robson. Obrigado pelo convite de estar aqui. É um grande prazer poder falar aqui em nome da psicologia brasileira. Aliás, é bom dizer, a maior psicologia do mundo. Nós hoje somos 440 mil psicólogos e psicólogas no Brasil, de um total de cerca de 1.900.000 psicólogos no mundo, portanto, somos 20% da população mundial de psicólogas e psicólogos. Ser o país do mundo com maior número de psicólogas e psicólogos nos coloca uma série de desafios e um prazer poder falar aqui com você sobre também esses desafios. E aí eu vou começar com uma pergunta assim, brincando um pouquinho, né, respeitosamente. 440 mil psicólogos em todo o Brasil. Como é que ainda pode ter tanta gente com juízo fora do lugar no nosso país, né? É Porque preconceito, né? Porque ainda tem muito aquela história, infelizmente, né? De que se você só procura um psicólogo ou um psiquiatra, né? Aquela história, né? É coisa para quem está doido. Não tem nada a ver, né? mas você sabe que nós avançamos muito na pandemia, né? A Sim, pandemia, ela fez crescer a procura por psicólogas e psicólogos em serviço de psicoterapia cerca de 30% no Brasil inteiro. muito Então, nós mesmo. temos um quantitativo de pessoas que nunca tinha ouvido falar ou que sempre resistiu a um trabalho de psicólogo e a pandemia fez com que muitas dessas pessoas pudessem entrar. Então, a psicologia, ela sai da pandemia muito maior do que ela entrou. Aliás, existe uma pesquisa dizendo que são duas profissões, né, que absurdamente cresceram com a pandemia. Foi a psicologia e a arquitetura. Exatamente Hum, porque as pessoas passaram a Forçadas a experimentar ficar em mais o casa, estar né? em casa, né? E passaram a ter necessidade de fazer com que a casa ela fosse mais adequada às suas atividades. A psicologia, assim como a arquitetura também, ela sai muito maior da, da pandemia do que ela entrou, né? A pandemia ela deu visibilidade a questões de saúde mental e, de uma certa forma, atingiu pessoas que até então não tinham ainda procurado por esse tipo de trabalho. Isso só falando Informação no muito campo interessante. das psicoterapias, né? Porque Sim. nas políticas públicas também. As políticas de saúde precisaram crescer o atendimento por parte de psicólogos e psicólogos. A assistência social precisou crescer porque a pandemia fez crescer a desigualdade social, né? O sistema de justiça também teve que crescer por uma série de questões. Então, de uma certa forma, a gente percebe um momento muito interessante da psicologia brasileira, um momento de crescimento e de crescimento, inclusive, no nosso exercício profissional. E aí eu gostaria, como você tocou no assunto de pandemia, algo que ficou lamentavelmente muito evidente, foi a questão do negacionismo. Sim. E nós temos dois tópicos para falar, né? Tanto o negacionismo quanto pessoas que, não sendo psicólogas, passaram a agir como se fossem, dentre elas alguns até coaches também caminhando nesse sentido. Mas falando nesse primeiro ponto, eu gostaria de lhe ouvir de que maneira o Conselho Federal de Psicologia, articulado com os conselhos regionais no Brasil inteiro, tem tratado e lidado com essa questão que atingiu a várias áreas, inclusive a psicologia. Uhum. Então, Robson, por que que existem os conselhos de psicologia, né? Primeiro, os conselhos de psicologia, eles são um efeito direto da regulamentação da profissão, que aconteceu há 60 anos. No dia 27 de agosto de 1962, o então presidente João Goulart assina uma lei regulamentando a profissão de psicólogo e psicólogo no país. Para regulamentar a profissão, não basta essa lei. É necessário a construção de um sistema para produzir essa regulação, que só vai acontecer 10 anos depois. Então, a gente, no ano passado, comemorou os 60 anos da lei de regulamentação, mas é somente neste ano, de 2023, que a gente vai comemorar os 50 anos dos conselhos, né? Então, nós ficamos 10 anos tendo uma lei que dizia ser uma profissão regulamentada, mas sem um órgão para efetivamente regulamentar.
Então, durante 10 anos, a regulamentação ela foi só de mentirinha, né? Ela foi só uma lei. Agora, é importante pensar assim, o que fez com que o Brasil entendesse esta profissão como uma profissão a ser regulamentada? É a necessidade de fazer com que o exercício profissional de psicólogas e psicólogos não fosse um exercício qualquer, exatamente porque, à época, o Estado brasileiro reconhece que quando um psicólogo se movimenta, ele movimenta também a sociedade. E uma má movimentação de um psicólogo, ele pode produzir um malefício para a sociedade. É por isso que existem os conselhos, né? Quem são? Quem é o público-alvo dos conselhos de psicologia? É a sociedade brasileira, não são os psicólogos. Por isso, o conselho não pode ser corporativista. Por isso, o conselho não pode achar que a sua única luta é pela melhoria no trabalho de psicólogas e psicólogos, porque não foi esse. Não foi por isso que nós existimos. Nós existimos não somente para assegurar à sociedade brasileira um bom serviço, né, e, portanto, princípios éticos muito bem delimitados para psicólogas e psicólogos, mas também com que a psicologia brasileira ela possa debater e entrar na construção de um país melhor para todas e todos. Hoje, somente o Conselho Federal de Psicologia está presente em mais de 80 instâncias de controle social nacional. Todos os conselhos, contando com os conselhos regionais, nós somos hoje quase 600 espaços de representação em controle social. Isso mostra que a psicologia brasileira, ela precisa também estar presente na construção e no cotidiano desse país, né? Fazendo com que a nossa ciência ela esteja também a serviço da sociedade brasileira. Então, a gente existe para isso, né? Para que a Perfeito. sociedade ela tenha assegurado um bom trabalho. E aí, como é que a gente faz? Né, quando Isso, né? reconhece que um psicólogo ele Diante não desse está. trabalho, por exemplo, onde é que está a questão do combate, do rastreio às situações de negacionismo, né? Praticadas ou por psicólogos, né, psicoterapeutas, ou mesmo por outras pessoas que se comportam como se fossem sem ter nenhum registro, né? Aham. Então, o negacionismo ele é efetivamente, né, de uma forma muito explícita no Código de Ética Profissional, ele é algo que não pode fazer parte do cotidiano do exercício profissional de nossos profissionais. Então, o negacionismo, ele é em si um aviltamento ao nosso código de ética. Portanto, psicólogas e psicólogos que se comportem de forma negacionista, eles poderão responder a processos éticos iniciados nos conselhos regionais, que são de base estadual, e terão o Conselho Federal como espaço de segunda instância para um novo julgamento, caso seja necessário. Se o seu registro for E cassado, por os, exemplo, né? Agora eu pediria digamos assim, a cassação, uma Robson, dica, sim, a cassação é uma das é penalidades, uma das, né? né? Vai desde a advertência, passando por censura pública, suspensão, até a cassação. Perfeito. Eu lhe pediria um exemplo de como, por exemplo, um psicólogo se comporta de uma maneira negacionista. Por exemplo, se um psicólogo que trabalha no sistema de saúde, ele, através da sua conduta profissional, de uma certa forma, influenciar, né, a pessoa que ele atende a não tomar vacina, né? Se ele particularmente não quer tomar vacina, ou se ele particularmente acredita que a vacina ela não é um bom caminho, nós lamentamos. Nós lamentamos que exista um psicólogo que pense dessa forma. Agora, se ele induz um paciente, aí nós não só lamentamos, nós processamos. Aí é Perfeito. necessário orientar esse psicólogo e, assim, porque essa postura negacionista, ela não condiz com a prática profissional de nós todos. Mas esse é um exemplo, poderíamos ter outros exemplos para E aí pensar eu de vou que maneira isso pode acontecer. acrescentar situações que eu vi, fiquei horrorizado, né? Queria saber como é que o Conselho Regional de Psicologia e Federal se posicionam em relação a essa questão. Eu vi, né, publicados em páginas de Instagram, por exemplo, de psicólogos, cheguei a denunciar, inclusive, né, porque eu fiquei tão horrorizado,
né, propagando como se fosse verdade, fazendo um alerta em relação a isso, a pessoa, na qualidade de psicóloga, propagando a história de kit gay, propagando a história de banheiro unissex, com uma imagem tão estarrecedora, escandalosa, que eu digo, não pode ser uma pessoa inocente, só pode ser má fé, aquilo que eu vi que estava sendo propagado como se fosse verdade. Aliás, você falou sobre kit gay. É, o Conselho Federal de Psicologia possui há mais de 20 anos uma resolução dizendo e afirmando que a homossexualidade não é doença e, portanto, não é passível de cura. Esta resolução existe entre um pouco mais de 1.000 resoluções. É esta a que mais sofreu ataques ao longo da nossa história, né? Ela é a que mais incomodou ao longo da história. E é preciso lembrar que todos os processos que chegaram contra essa resolução, eles são movidos por psicólogos, né? São psicólogos que se aliam a determinados fundamentalismos, entre eles o fundamentalismo religioso, mas não só, e que enfrenta as nossas resoluções para que elas deixem de existir, né? Então, a propagação da ideia de que a homossexualidade é uma doença, em que pese o fato do Conselho Federal ter uma resolução de mais de 20 anos, ela ainda é questionada por parte da própria categoria profissional, né? Embora possa se questionar, mas não se pode atuar de forma contrária. Não se Caso pode isso negar, aconteça, né, não se esse pode fato negar. científico, né? Caso negue, iniciaremos com processos de orientação, de fiscalização e de construção de processos éticos. Nós já temos, né, na história do nosso país, psicólogos e psicólogos que foram caçados exatamente por conta disso. Perfeito. E eu gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho agora, também sobre como é que vocês. Existe algum tipo de treinamento, algum tipo de comunicação que vocês desenvolvem diretamente com todos os psicólogos para alertar, esclarecer sobre esse tipo de coisa, para que essas pessoas não entrem nesses desvios de conduta profissional, digamos assim, né? Ou seja, diante do alerta ninguém pode dizer que foi enganado, né? E ninguém pode dizer que não sabia. Então, nós temos 3 instrumentos oficiais de comunicação com a categoria: as resoluções, que são mandatórias e têm força de lei, as notas técnicas, que afirmam um determinado posicionamento técnico da profissão, e as referências técnicas, que dizem para o psicólogo, né, que afirmam ao psicólogo como deve ser o nosso trabalho junto a uma determinada política. Esses 3 instrumentos oficiais, eles coexistem com campanhas, né, e de aproximações do campo da comunicação para que psicólogas e psicólogos conheçam as nossas posições. Por exemplo, nessa semana que passou, nós fizemos um posicionamento sobre uma nota técnica, né? Um posicionamento oficial sobre o uso da constelação familiar por psicólogos e psicólogos. Então, a nota técnica saiu, foi para o Diário Oficial, ela passa a ser um instrumento oficial da psicologia brasileira, mas é necessário que os psicólogos saibam que essa nota técnica saiu. Então, Ou as redes seja, sociais do trazer para uma Conselho, linguagem acessível o que traduz, como é que a gente traduz o que está nessa resolução, o que é que ela significa na prática. exatamente. As estratégias de comunicação, elas são uma das nossas grandes, um dos nossos grandes espaços de atuação, né? Que é exatamente transformar as nossas comunicações oficiais em instrumento para o trabalho de psicólogos e psicólogos que estão na base. E não é pouca coisa, haja visto o tamanho da nossa profissão no Brasil. Perfeito. E essa nota técnica traz algum alerta específico que você queira compartilhar conosco, aproveitando se tiver Sim, algum ela traz um acompanhando? posicionamento contrário da psicologia brasileira ao uso de psicólogas e psicólogos desta técnica em específica chamada constelação familiar. O que nós apontamos Constelação familiar, que de cresce um muito longo nas redes e estudo, mídias sociais, né? a partir de um longo estudo, é de que o uso é incompatível com os nossos posicionamentos éticos. Perfeito. E uma outra questão que lhe faço, entrando já nessa questão antes de entrarmos, inclusive, sobre redes e mídias sociais digitais, como é que isso está adoecendo as pessoas, as famílias,
à sociedade brasileira e até mundial. Esse é um problema que preocupa o mundo inteiro. Antes de entrar nessa questão, queria lhe provocar ainda, fazendo a transição, sobre o seguinte: como é que o Conselho Federal de Medicina, aliado, articulado aos conselhos, perdão, de psicologia, aliado aos conselhos regionais de psicologia, tem lidado com questões do tipo. Você vê muito hoje em dia pessoas que não são profissionais da nutrição dando dicas de alimentação, pessoas que não são, vamos dizer, profissionais da política, um exemplo, dando dicas dessa área, pessoas que não são médicos, um exemplo, dando dicas de primeiros socorros, que eu já vi coisas até com vídeo bem produzido, que a pessoa, se fizer aquilo, até morre, né? E você tem várias pessoas que não são profissionais da área, não são diplomados, não têm um estudo nem especialização, mas se utilizam de redes e mídias sociais para dizer aquilo que pensa, porque acha que aquilo é uma coisa correta. Ou Uhum. seja, e a psicologia não está imune a esse tipo de problema. Como é que vocês estão lidando com isso? Então, o exercício profissional da psicologia no Brasil, ele é específico a pessoas que cumpriram 5 anos de um curso de graduação e se registraram no devido conselho regional da sua região, né? Fora isso, não é reconhecido como trabalho de psicólogos. O limite de trabalho, de atuação dos conselhos profissionais é exatamente incidindo sobre aqueles que são registrados. Portanto, o Conselho de Psicologia ele só pode atuar Hum. junto a psicólogos registrados. Essas pessoas que não são psicólogos, mas se passam por psicólogos, eles são problemas da Polícia Federal e dos Ministérios Públicos, que são aqueles que fiscalizam o exercício ilegal da profissão. Mas Então, o a nossa Conselho Federal, por atuação, exemplo, pode denunciar esses sim, casos, embora não sejam psicólogos com a formação, mas pessoas que não são profissionais da área, que se comportam como se fossem. é um cotidiano. Os conselhos Hum. regionais, toda semana, fazem denúncias de exercício ilegal da profissão aos, aos respectivos órgãos de controle. Não se pode fazer nada diretamente com essa pessoa, mas o que nós podemos fazer é oferecer a denúncia aos órgãos competentes que podem acompanhar exercício ilegal da profissão. Isso mesmo a atuação via tecnologias digitais de informação e comunicação. Aliás, é bom dizer que a psicologia brasileira deu um grande passo no ano de 2018, quando, através de uma resolução, a 11 de 2018, reconheceu que nós, psicólogos brasileiros, podemos atuar via tecnologias digitais de informação e comunicação. Isso foi em 2018. Mal sabíamos que 2 anos depois, essa seria a resolução mais utilizada por nós, porque com a pandemia popularizou-se o exercício profissional via tecnologias digitais, e, portanto, hoje é passível de acompanhamento dos conselhos profissionais qualquer tipo de atuação profissional via tecnologias digitais, inclusive quando as tecnologias digitais servem para fazer aquilo que não condiz com o nosso código de ética. Então, assim como as redes sociais e a tecnologia digital, ela se tornou um instrumento de trabalho, ela também se tornou um instrumento de fiscalização. Então, Perfeito. não é terra de ninguém. Né? Claro. Quando um psicólogo se posiciona numa rede social e esse posicionamento é um posicionamento contrário às perspectivas éticas e regulamentares da profissão, ele sofrerá um processo de orientação, fiscalização e processo da mesma maneira como se ele estivesse fazendo de forma presencial, porque a gente, em 2018, reconheceu que as tecnologias digitais de informação e comunicação também são um meio de trabalho. Se são um meio de trabalho, também são um meio de fiscalização quando esse trabalho não se dá a contento. Tem acontecido esse tipo de problema com coaches, por exemplo? Sim, os coaches, por não serem psicólogos, né, eles não estão dentro do nosso raio de atuação. Mas o que eu posso te dizer é que essa categoria chamada coach, ela foi muito desidratada pela pandemia, né? Antes da pandemia, era um objeto de muita preocupação da psicologia brasileira. A pandemia não fez bem aos coaches, né? E a gente comemora em relação à sociedade brasileira, de Por uma certa quê, forma, curiosamente?
porque não deram conta, né? Porque assim, Hum, o coach, né? Assim como hoje se fala em mentoria, né? Hoje hum, se fala menos de coach, fala de mais de mentoria. E na verdade é a mesma coisa com uma outra palavra. São profissionais que atuam de uma forma imediata e prometem, né, respostas de forma imediata, de modo que não dão conta com o tipo de desestabilização que o trabalho psicológico produz, né? E por não dar conta da desestabilização, acaba que muita gente passa por um processo como esse, né, que promete um resultado imediato, depois experimenta um tipo de desestabilidade que aqueles profissionais não sabem o que fazer com isso. A sim, sociedade brasileira percebeu isso, né? perfeito. A pandemia e o adoecimento mental que acometeu muita gente fez com que a sociedade brasileira reconhecesse que aquele profissional ele não estava ajudando na condução das questões de saúde mental. O Pedro Paulo Bicalho, presidente do Conselho Federal de Psicologia, no nosso Espaço Cidadão, seja sempre bem-vindo.